ouvintes do podcast Mais um Rolê. Aqui é a Mari e eu tô aqui para mais um episódio do nosso podcast. E esse episódio a gente vai conversar com o Nicolas Madalena. A gente conversa aqui sobre assuntos como composição, inspiração, ansiedades, tudo que está nesse universo dos artistas, que não só acontece em cima do palco, mas também fora. Então, tem vários convidados que vêm aqui e conversam sobre vários assuntos. E a gente fala sobre a vida de cada um, principalmente fora do palco. E hoje eu convido o Nicolas Madalena para compartilhar com a gente experiências, vivências, inspirações. E aí, Nicolas, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também. Muito obrigada por aceitar o convite de ser um entrevistado aqui. De nada. E aí, fala pra mim, quem é você? Conta a sua história. Quem é o Nicolas Madalena? Então, eu sou nascido aqui em Brasília, né? Eu nasci em 95, atualmente estou com 25 anos. E assim, eu comecei minha história na música com 12 anos, né? Eu comecei numa escola que eu estudava chamada Colégio do Sol. Tinha uma matéria, aulas, como é que é o nome? Aulas extracurriculares de música. E aí, que eram como se fossem matérias assim, opcionais que você podia fazer como aluno da escola. E aí você podia fazer violão ou flauta doce, né? Que normalmente são instrumentos de musicalização, né? Que as pessoas aprendem. E aí eu comecei com a flauta doce porque eu achava mais legal que o violão. O violão pra mim era muito comum e eu não queria algo comum. Aí eu fui pra flauta doce. Aí eu fiquei lá mais ou menos um ano estudando flauta doce, até que o professor viu que eu tinha algum talento e ele foi falar com a minha mãe. Aí ele falou pra ela assim, olha, seu filho tem talento, ele tá desenvolvendo muito rápido e tal, ele é muito musical, então você podia apoiar ele aí na música. E aí ele sugeriu pra minha mãe de eu tocar a flauta transversal, que é um instrumento que tinha mais possibilidades e que, enfim, é um instrumento que podia me ajudar a crescer musicalmente. Aí foi assim, aí eu fiz mais ou menos 2 anos de aula de flauta com a nossa querida Tanise aí, ela é flautista, né, aqui de Brasília. Eu fazia aula particular com ela. Fiz mais ou menos por uns 2 anos, mas eu tava já meio que... Eu não gostava tanto da flauta, entendeu? E aí tava já meio enjoado, assim, e aí eu comecei a ouvir muita música pra violoncelo, que eu gostava muito do som. As coisas do bar, né? Essas coisas assim que todo mundo ouve. E aí eu era tão viciado com o repertório de violoncelo que eu transpus tudo pra flauta e tocava na flauta. Só pra tocar, pra ter o prazer de tocar. E aí, o que aconteceu, né? Um dia teve um bazar lá em casa. Eu falei pra minha mãe que eu queria tocar violoncelo. Aí eu fui lá e vendi as 2 flautas que eu tinha, as 3, né, que era a flauta doce, a flauta transversal tinha 2. Aí eu vendi as 3 flautas e dei entrada no violoncelo junto com a minha mãe. Que era um violoncelo bem, bem ruim assim, de um amigo dela, mas que foi que eu comecei, foi por onde eu comecei. Eu comecei a estudar sozinho, comecei a aprender sozinho o violoncelo, de ouvido mesmo, sem técnica nenhuma. E aí eu tive a oportunidade de entrar na escola de música, né, pelo sorteio. Aí eu entrei lá e comecei a fazer, assim, eu fui com muita garra, muita vontade de estudar, sabe? Porque eu amava o violoncelo, eu ainda amo o instrumento, né, violoncelo, mas assim, eu estava com muito afinco, assim, tipo, tanto que na época eu estava no ensino médio, né, eu tinha 15 anos quando comecei a tocar violoncelo. E aí, tanto que na época minhas notas começaram a cair da escola todas, assim, porque eu não tava nem aí mais pra escola, e queria só tocar. Eu estudava 7 horas por dia, às vezes 8 horas por dia, sabe? Eu acordava tocando violoncelo, chegava em casa, tocava violoncelo antes de almoçar e eu ficava tocando até anoitecer. E aí, assim, com 2 anos de violoncelo, ou seja, com 17 anos, já tocava bem o suficiente para poder tocar profissionalmente, entendeu? E aí eu comecei a tocar em tudo quanto é coisa, assim, casamento, principalmente, né, que é um dos principais ramos aqui em Brasília, para quem é músico. Aí eu comecei a tocar e a partir do momento que eu comecei, eu nunca mais parei, né? O pessoal gostou de mim, profissionais, assim, gostaram de mim. E foram me chamando pra tocar e é isso, né? Eu tô até hoje aí nessa carreira aí, quase 10 anos de carreira, né? Apesar da minha idade aí. Então é isso, né? Isso foi a história com o violoncelo.
Aí o resto é resto, né? Porque depois começou a entrar o choro, né? Porque o choro veio com a flauta, eu já gostava de choro da época da flauta, mas eu não tinha paciência pra tocar na flauta, assim, pra estudar, que eu não gostava da flauta. Aí com o violoncelo eu era obrigado a tocar música erudita, assim, acabou que eu deixei de lado um pouco, mas aí depois eu voltei a me interessar pelo choro, por conta que eu sempre gostei de pesquisar música, né, através das minhas pesquisas e tal, eu comecei a me enfiar nas rodas de choro com o violoncelo e aprendi de ouvido. Eu nunca estudei no clube do choro, nunca estudei com professor de música popular, tudo que eu sei de música popular foi com os amigos e foi em roda de choro mesmo, roda de música em geral, né, não só choro, né, mas jazz, assim, forró, tudo. Resumindo, acho que é isso. Uau, que história, né? 10 anos de carreira também, para resumir. Então você toca flauta, violoncelo, eu sei que você toca violão tenor. Você consegue listar, assim, os instrumentos? Então, a flauta eu acho que eu não toco mais, porque desde que eu vendi, eu nunca mais peguei na flauta, né? Eu consigo, se eu pegar uma flauta, eu consigo tocar alguma coisa, eu acho, né? Porque eu cheguei a tocar peças difíceis nela. Mas, tipo assim, eu não tenho muita vontade, assim, talvez algum dia eu compre uma flauta, assim, ruinzinha, só pra tocar alguma coisa, mas eu não tenho muito interesse, né, em instrumento de sopro. E aí, os que eu considero que eu toco mesmo é violoncelo, que é o meu instrumento principal até hoje, o violão tenor, o bandolim e o baixo elétrico. Basicamente, esses quatro instrumentos, assim, são os que eu toco, né? Uau! É legal que, além de instrumentista, você também é compositor. Me fala sobre as suas composições, você tem coisas lançadas nos streamings, né? Fala sobre o seu álbum. Então, eu sou compositor, mas eu acho que todo mundo devia ser compositor. Todos os artistas, quem é músico, na minha opinião, tem que compor, porque você aprende muito com suas músicas, sabe? Eu componho mais pra mim mesmo do que para o público, assim, em geral. Eu não gosto dessa galera que fica vendendo o curso de produção musical e aí fala que você tem que compor pensando no seu público, né? Não, você tem que fazer a música aqui, ó, descobre qual é o seu público e faz a música pra ele. Não, porra nenhuma, só que tipo, eu faço pra mim, velho. Porque, tipo, eu faço porque é uma cura espiritual pra mim compor. E se ninguém ouvir minha música, eu vou continuar sendo feliz, sabe? Eu acho que essa coisa de você ficar fazendo pra outras pessoas não necessariamente é algo bom, sabe? Essa é uma opinião, assim, pessoal minha. Mas continuando sobre a questão da composição. Eu comecei a compor mais ou menos com uns 13 anos. Um ano depois que eu tava tocando, estudando música, né? E aí eu compunha assim, no final lá, coisa bem besta, assim, sabe? Que eu não tinha nenhuma noção de composição, de harmonia, nada. Eu compunha intuitivamente. Eu fui começar a compor mais seriamente lá para uns 17 anos, sabe? 18, que já tinha um conhecimento teórico maior, eu tinha mais bagagem musical como um todo, né? Eu já ouvia mais coisas, então eu tinha mais referências para poder compor. E as coisas começaram a nascer meio que naturalmente, assim, desde a primeira música que eu compus pra frente, assim, foi indo e nunca mais parei. E aí eu percebi que, tipo assim, quanto mais eu fico esperando algum tipo de inspiração, menos eu vou compor. Aí eu tento compor todo dia, sabe, pra poder me manter ativo nessa atividade. Porque eu aprendi muito com isso, sabe? Tipo, não só me ajuda pessoalmente por conta dessa questão espiritual, mas tem a questão também do conhecimento, porque às vezes eu estou estudando vamos supor, eu tô estudando sobre acordes aumentados, né? Tríades aumentadas. Aí eu aplico esse conhecimento na minha composição, sabe? Tipo assim, pô, vou fazer uma música que tem uma quinta aumentada. E aí, a partir disso, eu meio que interiorizo aquilo, eu aprendo aquilo de uma maneira que eu nunca esqueço, por causa da minha composição, sabe? Então, a composição, pra mim, também é um modo de aprendizagem, assim, foda. Então, basicamente, é isso, assim. Então, e eu componho também muito livremente, assim. Eu não gosto de pensar que a música tem que ser como é que pode dizer? Tem gente que fala isso, né? A música tem que ser uma ferramenta para você mudar o mundo e transformação social, e tem que ter crítica social, não sei o quê. Eu fico, velho, claro que não, sabe? Tipo, se eu quiser fazer uma música sobre um copo d'água que eu tô bebendo aqui, eu vou fazer, sabe? Se eu quiser fazer uma música sobre qualquer coisa que eu quiser, eu faço. Eu não tô tirando a importância de músicas críticas, né? Socialmente, mas eu tô falando que o artista tem que ser livre para compor o que ele quiser, sabe? E assim, e é claro que a gente tem que também ter um peso da consciência, tem um peso da responsabilidade. Se você faz uma música, por exemplo, machista, você vai
ser responsável por isso, entendeu? E aí você tem que arcar com essas consequências. Mas voltando aqui de novo pro tema, para mim a composição é muito mais uma coisa para mim mesmo e quem gosta, quem ouve, quem curte, tá tendo ali acesso a uma parte da minha alma, entendeu? Que eu boto meu coração ali na música e a pessoa tá ouvindo ali o que eu tenho para dizer, né, como músico. Então eu componho mais assim, entendeu? Um processo muito natural e muito legal, muito gostoso, né? Mas também é cansativo. É muito cansativo, porque às vezes eu fico 2 meses, assim, pra compor uma música, sabe? Às vezes eu comecei a fazer ela, eu perco criatividade. Aí eu fico ali todo dia tentando compor alguma coisa e não nasce nada, sabe? Até que em algum momento nasce alguma coisa, eu vou lá e componho mais um compasso. Depois de semanas assim, nasce mais outro compasso, entendeu? Então tem música que demora muito pra terminar, e tem música que eu termino rápido, tem música que eu faço em um dia só. Então varia muito de música pra música, né? Eu acho que é basicamente isso. Poxa, eu pensei várias coisas sobre o que você me falou, né? Primeiro, esse negócio de compor para um público. Eu acho meio pai que é um reflexo de como o capitalismo está tornando a música um produto. Então, quando você pensa numa forma capitalista mesmo, de vender seu estilo musical e fazer cada álbum, cada single é um produto numa prateleira, sabe? Aí você meio que foca no seu público, né? Você cria uma persona imaginária. Isso é um jeito muito triste de compor, eu penso também. Porque é justamente mercantilizar uma coisa que não dá para tornar um produto, sabe? Você tá botando arte dentro de um jarro de picles. Eu não sei. Outra coisa que eu pensei também é que eu sou um pouco o contrário do que você falou. Você falou que você não é refém da inspiração. Você procura compor todo dia como exercício. Eu também fazia isso quando eu estava estudando harmonia, aprendendo harmonia funcional lá no começo. Chegava em casa e eu ficava tipo super focada assim nas coisas que eu estava aprendendo e fazia várias musiquinhas 4-5-1 diferentes. Porque eu estava muito empolgada, eu gostava muito do conteúdo e eu queria aplicar. E isso me ensinou muito, né? Eu adorei passar por esse momento e até hoje. Até hoje eu faço isso. Mas o que eu vejo hoje em dia, eu não tenho mais esse apego, e o que acontece comigo é que eu sou refém da inspiração, na verdade. Uma coisa que realmente eu não gosto em mim é que eu fico esperando a inspiração para fazer alguma coisa que eu gosto. Porque eu não consigo, quando eu me coloco, tipo assim, eu sento para fazer o exercício da composição, eu acabo não gostando dos resultados, da mesma forma que eu gosto quando eu sou tomada por um fluxo de pensamento assim, muito forte, que realmente faz sentido e me faz gostar de verdade do que eu tô compondo. Aí eu acabei ficando viciada em inspiração. É uma uma coisa aí, né? Bom, isso é muito interessante, assim, porque, na verdade, a inspiração você também tem que dar espaço para ela vir, entendeu? Então, assim, quando eu tô forçando, não forçando, assim, mas quando eu tô tentando compor alguma coisa, em algum momento a inspiração vai vir, porque eu estou nesse momento, sabe? Então é mais fácil para mim ter inspiração quando eu tô tentando trabalhar ali, compor alguma coisa, do que só esperar ela vir. Não quer dizer que ela nunca vai vir, entendeu? Tipo, ela vem às vezes do nada e aí eu vou lá e eu tenho que compor para poder tirar isso da minha cabeça. A música, ela meio que é um nascimento meio forçado, assim, na minha mente, sabe? Independente do que eu tô fazendo, eu pego, assim, meu celular, gravo a ideia no celular e depois, quando eu chegar em casa, eu termino, né? Então, é muito doido isso, né? Já aconteceu, às vezes, de momentos, assim, muito nada a ver, assim, de eu parar o que eu tava fazendo pra poder compor, sabe? É até engraçado, sabe? Mas as pessoas não entendem. Por exemplo, tinha uma menina que eu gostava, que eu tava na casa dela fazendo macarrão, a gente ia comer macarrão. E aí, eu tava lá cortando a cebola, assim, e de repente veio essa ideia, assim, da música. Aí eu falei, caralho, velho, eu tenho que fazer isso aqui. Aí eu parei e fiquei lá um tempão, assim, lá no celular tocando, assim, eu tava com bandolinha. Fiquei lá tocando, 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 até que saiu alguma coisa, eu fiquei pronto, agora tá legal, assim. Só que ela ficou meio bolada, assim, porque eu meio que taquei o foda-se lá pra moça. Mas eu falei pra ela que é isso, velho, essa coisa é loucura de músico mesmo, e é isso. Só tem que aceitar essa merda aí, sabe? Pois é, velho, é difícil. Parece que os músicos, eles acabam se relacionando entre si, às vezes, porque só o músico entende essas paranoias, né?
Pois é, exatamente. Tem uma história que a Clarice Lispector, às vezes ela tava, tipo, na fila do banco, na fila da padaria, aí ela era tomada, assim, pela inspiração, vinha uma ideia muito cabulosa na mente dela. E ela parava tudo e pegava qualquer guardanapo, qualquer pedaço de papel e começava a escrever freneticamente, compulsivamente mesmo ali. E ficava na fila lá na padaria até a padaria fechar, porque ela não conseguia parar a inspiração, né? Uhum. Eu me identifico às vezes, porque quando geralmente eu tenho esses momentos assim de uma ideia acontecer, aí eu paro tudo mesmo que eu tô fazendo e fico extremamente concentrada em terminar a ideia e dar corpo mesmo pra composição. Mas e aí, o seu álbum? Era a outra metade da pergunta. O seu álbum, fala pra gente dele. O álbum foi o seguinte, né? Eu tava sentindo, assim, internamente, eu senti um chamado mesmo, assim, que eu precisava gravar alguma coisa, né? Gravar profissionalmente. Eu já tinha feito alguns testes com gravação com alguns amigos. A gente gravou ali meio que de brincadeira, mas foi num estúdio bom, profissional, só pra gente ver como é que a gente tava suando, né? E eu gostei tanto do processo de gravação que eu fiquei doido pra gravar. Só que eu não sabia o que gravar, né? Até que eu tava numa roda de choro lá no Escola de Música, e um amigo meu puxou uma música maravilhosa que chama Tua Imagem, do Canhoto da Paraíba. Linda, assim. Aí eu ouvi e perguntei pra ele assim, pô, que música é essa, velho? Aí ele falou, pô, Tua Imagem, Canhoto da Paraíba, assim. Eu joguei lá no YouTube e eu ouvi o disco inteiro dele, que se chama Violão Brasileiro Tocado pela Vez. Inclusive eu tenho o vinil desse disco aqui em casa, o vinil eu tenho ele aqui. E aí eu ouvi o disco inteiro, é maravilhoso, só tem música linda. E quase todas as músicas lá são dele, desse compositor, né? Eu fiquei impressionado, assim, como que um compositor tão maravilhoso, sabe? É tão pouco conhecido, né, e reconhecido. Aí eu falei, velho, eu vou fazer um trabalho de pesquisa, eu vou gravar músicas inéditas desse compositor, porque ele merece e tal. Eu senti uma conexão, assim, muito forte com a música dele. Aí eu fiz uma pesquisa intensa, assim, foram 6 meses de pesquisa. Eu tive contato com a família dele, com pessoas que tocaram com ele, com, enfim, amigos e tudo. A ideia inicial era inclusive, não só gravar, mas também, tipo, partiturar as músicas dele, escrever em partitura as músicas dele e lançar meio que um songbook, né? Mas eu não consegui porque já tinha uma pessoa fazendo isso, e aí que eu conversei, e aí eu me senti, assim, eu achei que seria pai se eu fizesse isso. Aí eu fiquei só na gravação mesmo. Aí eu resolvi gravar, e aí foi isso, assim, eu que fiz todos os arranjos, eu que coordenei as gravações, não teve, porque como eu fiz tudo com meu dinheiro, não teve produtor musical, não teve arranjador, não teve porra nenhuma, tipo, eu fui tudo, entendeu? Eu fiz a mix junto com os técnicos de som lá do estúdio, fiz o arranjo junto com os músicos que tocaram comigo, fiz tudo assim na raça, sabe? E foram 2 anos praticamente de gravação. Eu comecei em 2016 e terminei no final de 2017. Aí eu lancei no início de 2018 esse disco. Então foi um trampo assim bem cabuloso, assim, me sugou bastante. Mas pro primeiro trabalho foi muito bom, sabe? Eu cresci muito como músico, como tudo, porque quando você grava, assim, você cresce pra caralho, sabe? Quando você grava, você vê que você é um músico bem ruim quando você tá gravando, né? Você fica, caralho, velho, tem que estudar. Sabe, o estúdio, ele cria isso em você, porque música de estúdio tem que ser foda, sabe? Tipo, não dá pra você gravar mais ou menos. Hoje em dia, na verdade, até que dá por conta dessa tecnologia toda aí, que você consegue mascarar. Mas o som fica melhor quando você toca bem, toca melhor. Independente se você mascarou ali, se você tocou, gravou bem, o som vai ser melhor e não interessa. Essa é a regra do geral, sabe? Aí eu sofri muito, assim, porque como eu não tinha dinheiro, assim, aí eu não podia pagar os músicos, né? Aí todo mundo fez na broderagem, gravou na broderagem. E aí por conta disso, eu não podia meio que cobrar deles, porque eu não tava pagando, entendeu?
Então, então muita coisa não ficou boa, assim, suficiente, porque tinha música que a gente ensaiava literalmente antes de gravar e entrava e gravava, assim, sabe? Tinha gente que tinha música e aprendia a música na hora, sabe? Ia lá e gravava. Então, infelizmente, teve algumas coisas ali que eu não fiquei satisfeito, mas dentro das minhas possibilidades, assim, eu acho que tive um resultado bom. E eu me estreiei, eu estreiei eu mesmo, como arranjador, como compositor, como intérprete, né, e como produtor ao mesmo tempo, assim. Foram 4 coisas que eu me lancei nesse trabalho. Porque eu tenho uma música minha nele que eu fiz em homenagem ao Canhoto, que você disse que gostou, né? Chama Pelo Sorriso, eu fiz em homenagem a ele. E as outras músicas todas são do Canhoto, e três músicas ali são inéditas dele, que ninguém gravou, eu sou o primeiro a ter gravado essas músicas, né? E a maioria são músicas dele que não são conhecidas, são regravações de músicas que ninguém toca, que eu fiz de propósito para poder as pessoas terem contato com a música dele, sabe? Mais contato com a música e tudo. E além disso, tem a participação do violoncelo, né, do violontenor, que são instrumentos não muito comuns, assim. E aí deu uma cara diferente pro disco, né? Mas é isso. Aí a composição, só pra terminar, ela tem esse nome porque na minha pesquisa eu descobri muitas coisas sobre esse compositor. E eu descobri que ele foi amigo do Luiz Gonzaga. Ele já gravou com o Luiz Gonzaga. E ele falou que quando ele ia tocar os forrós com o Luiz Gonzaga, o Gonzagão apelidou ele de Violão Sorriso, porque ele tava sempre sorrindo, né? No Canhoto. E aí eu gostei disso, achei engraçado e quis fazer uma música em homenagem a ele. E nasceu essa música, né? É mais ou menos isso. Poxa, muito bela essa história. Você falou que você fez essa pesquisa. Essa pesquisa, pelo que eu entendi, foi de forma independente, né? Mas eu sei também que você ingressou na universidade, você pensou em... Eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira é se você pensou em fazer, em algum momento, fazer essa pesquisa dentro da universidade, tipo, enquanto você estava lá. E a segunda pergunta, eu faço depois dessa. Tá. A primeira, eu pensei isso, sim. Vários amigos falaram assim, pô, cara, você pode pegar aí um mestrado, pegar um, como é que é? Pegar um apoio aí da universidade pra gravar, não sei o quê. Aí, ok, eu fui atrás disso, só que eu vi que era tão burocrático e outra coisa. Para conseguir fazer isso, eu ia ter que esperar vários anos, porque eu só ia conseguir algum tipo de apoio com um determinado tempo lá na universidade já. Tinha que ter um tempo mínimo lá para conseguir meio que ter um patrocínio para poder fazer esse tipo de coisa. E pelo que eu vi do patrocínio também, não era lá essas coisas também, só que eu ia ajudar, mas tipo, eu não queria esperar, sabe? Eu não sei se você acredita em astrologia, mas eu sou de Áries, né? Então assim, eu não gosto de esperar nada. Não vou esperar porra nenhuma, velho. Eu quero gravar, tava na pressão assim pra gravar, sabe? E aí eu fui lá e quis gravar mesmo do jeito que deu pra fazer e foi isso. Então eu quebrei a cara várias vezes também pela minha ingenuidade, sabe? De querer fazer as coisas desse jeito. E foi bom isso, porque eu aprendi que gravar não é simples assim, sabe? E aí hoje em dia eu tenho uma outra relação com a gravação. Mas é isso, foi isso que aconteceu. Poxa, que massa. Eu não acredito em astrologia, não, mas eu às vezes acho que tem a ver. Eu tenho ascendente em Áries, né? Aí eu me identifico com esse lance da impaciência de não esperar por ninguém. Tipo, tudo que eu faço, eu faço assim, eu quero fazer agora, eu tive a ideia agora e já tô fazendo, entendeu? Tipo, esse podcast mesmo. Peguei no celular e comecei a gravar, sabe? É tipo isso. Eu não gosto de esperar também. Eu super entendo. Ainda mais a universidade, né? Muita burocracia. Não só o tempo, mas todo o processo de documentação e comprovantes das bolsas e tudo mais. A segunda pergunta que eu ia fazer era sobre justamente os apoios editais por fora. Você pensou, tipo, você explicou que os músicos, né? Você não pôde pagar, e aí às vezes estava nessa situação delicada de cobrar mesmo, porque não era uma situação muito profissional. Mas você pensou, tipo, em levar o seu projeto para um edital e de repente conseguir, assim, tipo uma FAQ da vida? Eu pensei. Tanto que, assim, eu pensei de ter um FAQ específico para, se não me engano, distribuição ou divulgação de um trabalho. Então, se você tem um trabalho já pronto, você pode pegar um FAQ, por exemplo, para fazer um tour, né, viajar
Você pode pegar um FAQ para tocar em lugares com o intuito de vender o seu disco ou seu livro, enfim. Eu fui atrás, mas também a mesma história, tipo, era muito rolê. Eu não tinha nem o SEAC na época, e aí tava rolando uma crise no FAQ na época, que eles estavam todo enrolado com, acho que foi isso foi em 2018, assim, final de 2017, início de 2018. E aí, assim, eu não consegui, sabe, tipo, ainda mais que eu tava vivendo muitas coisas na minha vida, eu morava sozinho já, aí, tipo, eu tava na UNB, eu tava com muitas coisas pra pensar, sabe, tipo, eu tava namorando, que isso no meu caso, pelo menos, né, é uma coisa que puxa muito, assim, de mim. E aí eu fiquei assim, velho, tipo, eu não vou ter condições de ir atrás disso, assim. Aí eu acabei desistindo. Mas eu vejo hoje que foi meio que um erro meu, porque se eu tivesse ido atrás e insistido, talvez eu tivesse conseguido algum apoio, né? Talvez tivesse valido a pena, pelo menos pra vender meus discos, né? E eu ter algum dinheiro a mais, né? Porque eu cheguei a prensar os discos, né? Eu tenho aqui, só que foi mais um erro meu, entendeu? Tipo assim, eu fui prensar o disco numa época que ninguém prensa mais disco, né? Que foi na época que já tava todo mundo em streaming, assim, tava todo mundo nessa nova onda. Pendrive, sei lá, né? Então o CD já meio que tava morrendo, né? Então infelizmente eu perdi muito dinheiro, assim, foi bem zoado isso. Mas eu não gosto de pensar por esse lado, porque pra mim foi, além de ser um aprendizado, né? Pra mim foi um prazer, foi uma honra gravar esse disco, sacou? Tipo assim, eu ouço assim, e eu me vejo naquela época, assim, com aquele amor, aquela entrega, né? E isso é o que vale pra mim, sabe? E as pessoas, inclusive, tipo, da família do Canhoto, né, que eu conversei, eles gostaram muito do trabalho, me elogiaram, tipo, falaram que se ele tivesse vivo ele ia gostar, que ele faleceu em 2008, né? Então eu fiquei muito feliz com isso, assim, foi uma gratificação foda, sabe? Vários músicos do mundo inteiro, assim, do mundo inteiro nem tanto, mas do Brasil inteiro, que são fãs do Canhoto, ouviram meu trabalho, conversaram comigo, sabe? Então eu tive ali um reconhecimento também por parte de alguns músicos, né? Então pra mim isso vale mais do que dinheiro de forma geral. Eu nunca liguei pro dinheiro, só que o dinheiro foda-se mesmo. O que importa assim é se o trabalho foi bem feito, sabe? Porque aí eu fico satisfeito com isso, entendeu? Ah, total, velho. O que você faz é muito raro de encontrar, né? Esse trabalho de pesquisa, assim, tão autônomo. E você lançou o disco 10 anos depois da morte do cara, né? Isso é bem poderoso, simbólico, ter esse reconhecimento pela família do cara. Eu imagino que dinheiro nenhum consegue pagar de verdade, assim. Porque não é uma coisa que dá pra mensurar com dinheiro mesmo. Achei sensacional, velho. É muito bom. E você estava conversando antes sobre suas inspirações, você falou que não é legal quando as pessoas tentam forçar a ideia de ter que compor com um tema assim, político necessariamente, né? Que você falou que o artista deve ser livre. Então, essa liberdade é muito boa, né? Porque te dá a permissão para chegar longe dessa forma, né? O interessante é ver como essa liberdade tem essa outra face, que é justamente o financeiro, né? A gente meio que fica dependendo desses patrocínios. Eu mesmo não sei como o FAQ funciona. Foi por isso que eu perguntei se você pensou, né, em entrar com algum edital, porque eu queria muito saber se você sabe o procedimento. Você conhece, você tá ligado? Eu sei o procedimento. Tipo assim, você primeiro que o FAQ ele tem várias. Ele é meio diverso, assim, tem várias áreas, né? Tem a área da música, do teatro, de literatura, e tem a área de divulgação, que nem eu te falei, pra você poder viajar. Tem a área de gravação de disco, gravação de DVD, etc. Eu sei que, assim, o básico é o seguinte, você tem que ter o SEAC, que é o meio que, tipo assim, é um certificado de que você é um agente cultural, né? Ou seja, você tem que provar que você atua há no mínimo, acho que é 5 anos, 2 anos, sei lá, em Brasília. Aí você tem que provar que você mora aqui, você tem que provar um monte de coisa, aí você tem o SEAC. Com o SEAC, você fica habilitado para poder participar dos editais que eles abrem, né? Aí cada edital ali tem suas regras, aí você tem que ler o edital para você saber o que eles pedem.
Aí você escreve um projeto, né? O projeto tem que ter um número mínimo e o máximo lá de linhas e tudo. Você tem que escrever tudo que eles pedem lá, orçamento, tudo isso. É uma coisa bem chata e demorada, sabe? Por isso que eu acho que a gente tem que valorizar muito o trabalho do produtor. E muitas vezes quem faz esse trabalho é o produtor, né? O cara que vai atrás disso. E são pessoas que trabalham bastante, né? Então eu mesmo valorizo muito o trabalho deles porque eu sei como é que é foda isso. Aí, enfim, você tem todo esse trabalho burocrático, aí você manda o trabalho para o edital. Aí tem todo um processo seletivo lá e tal, baseado nos pontos que eles botam lá. Aí uma vez que você conseguiu, se você for selecionado, você tem direito de receber aquele dinheiro. Aí você assina um contrato com a Secretaria de Cultura, e esse contrato, assim, eles estipulam lá, por exemplo, tipo, tudo certinho, o valor que você vai receber, até quando que você vai receber, como você vai receber, entendeu? Tudo isso está escrito. Então, é mais ou menos assim que funciona. É até meio simples, né? Mas, tipo, a maneira que você faz para chegar lá, que eu acho meio burocrática e meio chata, né? Mas, enfim, acontece. Pois é, eu acho interessante, porque de repente eu posso até levar esse projeto desse podcast eventualmente no futuro. Quem sabe, né? É claro que tem várias polêmicas envolvendo o FAQ, mas eu mesma não entendo nada. Eu preciso pesquisar bastante antes de começar a dar os passos nessa direção. Mas então, continuando sobre o seu trabalho, você também tem um pezinho na música popular, além desse lado. Na verdade, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre você na música popular com as suas próprias criações dentro das inspirações com o compositor canhoto. Mas aí tudo que eu enxergava de você antes era mais do erudito mesmo. Toda a imagem que eu tinha era que você era um músico de orquestra, assim. Você também tem um pezinho no choro. Então, você compõe muito choro? Então, o que eu mais componho hoje em dia é choro, né? Coisas que estão, pelo menos, dentro da linguagem do choro. Então, eu acompanho choro, valsa, né? Machixe, essas coisas assim, forró. Tudo que tá dentro da linguagem da música popular tradicional brasileira, eu gosto de compor. Mas claro que não é só isso, né? Eu já compus jazz, por exemplo, gypsy jazz eu tenho. Já compus blues. Eu já compus músicas assim que eu nem considero nem dentro de nenhum estilo. Já compus música erudita. Já compus em vários estilos, mas o meu principal foco mesmo é o choro, porque é basicamente isso que eu ouço todo dia, assim, é a minha maior conexão com a música, né? Aí acaba nascendo músicas assim mais dentro desse universo. Aí é tudo instrumental, você já compôs letra? Então, eu compus letra já, tem uma música chamada Doce Delírio, é uma música minha com letra, que eu fiz a letra e a música, e ela já foi finalista da Rádio Nacional no ano passado. Acho que foi ano passado, ou no retrasado, agora não lembro. E foi muito legal, assim, porque foi a primeira vez que minha música tocou na rádio, sendo que eu tentei durante 5 anos entrar no festival, pela primeira vez eu consegui com essa música. Foi muito legal, assim, ouvir lá na rádio e tal, ela tocando, foi bem emocionante. Mas eu acompanho muito pouco com letra, sabe? Eu só tenho duas, tipo assim, com letra mesmo eu só tenho uma música. Mas eu tenho várias parcerias com pessoas, com poetas, outros amigos meus, que eu dividi a letra, né? Então, assim, tem músicas que eu fiz parte da letra, sabe? Mas não toda a letra. Por exemplo, eu tenho vários forrós que eu fiz com um parceiro meu, que a gente dividiu a maior parte das letras ali. Agora, a música 100% letra minha foi só uma, que chama Doce Delírio. Ela não tá lançada ainda, mas um dia eu vou lançar. E ela foi finalista. Se quiser, inclusive, eu te mando aí depois pra você ouvir. Ah, eu quero. Pô, se puder mandar, a gente pode finalizar esse episódio, com a sua permissão, claro, com essa música, assim, deixar no final pra galera ter exclusivamente aí. Ah, maravilha, olha só. Gostei da ideia. Poxa, que massa, velho. Sua música chegou nas finais aí do festival e a galera pesada, né? Nossa, incrível. Então, mas você falou que essa música não tá lançada, mas o seu álbum tá lançado, né? Onde a gente encontra as suas coisas nas redes sociais? Tipo, se eu abrir aqui o YouTube, como é que eu vou te achar? Então, eu tenho meu canal oficial no YouTube, chama Nicolas Madalena. Lá eu posto várias coisas, assim, tem vídeo aulas de violão tenor, tem
aula de história da música, tem vídeo de composições próprias, vídeos tocando ao vivo, tem várias coisas que você vai achar lá. Aí você também consegue achar, não só pelo YouTube, mas pelo Spotify também, Nicolas Madalena, você consegue achar minhas músicas que eu lancei. Eu tenho um disco lançado, um single lançado e um EP lançado. Tem 3 trabalhos já lançados. E você consegue achar fácil, assim, então todas as plataformas digitais estão presentes, né? E Instagram, né? Nicolas B. Madalena, tudo minúsculo, junto, você consegue achar lá. Facebook também, Nicolas Madalena, a página artística. Basicamente é isso. Tem meu site também, que eu não divulgo por enquanto a muita gente, porque eu não, tipo assim, ele tá pronto, mas ainda não considero que ele tá bom, sabe? Mas assim, se quiser entrar, pode entrar. Se chama nicolasmadalena.com.br, é um site também onde eu disponibilizo algumas partituras, algumas coisas lá. Tem foto, tem várias coisas. Que massa! E você já tem em mente projetos futuros? Tipo assim, é claro que 2020 tá tudo parado, mas você planeja alguma coisa? Projetos futuros, eu planejo continuar gravando, assim, esse é o meu principal projeto futuro, sabe? Eu tenho um projeto com esse meu parceiro de forró, que é o Caê Oliveira, é o nome dele. A gente tá com o projeto de compor 12 forrós autorais e lançar um trabalho de 100% autoral de forró. E inclusive uma das músicas que a gente compôs, a gente mandou para o Festival da Rádio Nacional desse ano. Aí estamos torcendo aí para ela ser selecionada, né? É um chachado maravilhoso. Mas continuando aqui, esse é um dos projetos. Outro projeto, eu quero, assim, ver se eu consigo gravar alguma coisa, nem que seja caseiro aqui. Eu quero lançar alguma coisa esse ano, sabe? Eu tô sentindo, assim, muito parado as coisas. Eu quero lançar, nem que seja meia boca, nem que seja uma gravação de celular, sabe? Eu quero lançar um trabalho, uma gravação. Mas isso em relação às composições, às gravações. Em relação à composição, eu tô com vários projetos, sabe? Eu tenho um projeto que eu quero compor coisas eruditas para o violão tenor, inserir o violão tenor no universo erudito, né? Então eu tô compondo coisas tipo concerto para violão tenor, sabe? Ou um quarteto de cordas mais violão tenor, com uma roupagem erudita, assim. Eu quero botar ele nesse universo e eu já estou nesse processo de composição. Tô compondo um quarteto de cordas também, inspirado na história do café, que eu adoro café. Eu tô compondo baseado na história do café, esse quarteto. Que mais? Tem as minhas composições, basicamente é isso, assim, os projetos, né? As parcerias eu quero continuar fazendo, inclusive quem quiser fazer parceria comigo, já tem um convite aí, eu adoro compor em parceria, então quem quiser pode dar ideia aí que a gente faz, sabe? Eu acho que é basicamente isso, meus projetos. Esse ano realmente não tem muito como pensar em muitos projetos, porque tá realmente foda. Mas eu tô querendo focar nessas coisas, né? E vídeos também, eu quero focar nos meus vídeos autorais no YouTube, assim, tipo, aulas, sabe, que eu dou, eu gosto, fazer vídeo de história da música, isso aí eu quero continuar fazendo. Pô, muito massa, velho. O que você mais sente falta, assim, do mundo pré-pandemia? Sinto falta das rodas de choro, principalmente roda de samba e forró. Pra mim ali é onde eu cresci musicalmente e é onde eu vivi muita coisa, sabe? Tipo, minha história tá muito ligada a esses ritmos brasileiros, né? Já tive uma banda de choro e samba, já tive uma banda de forró, instrumental, inclusive. Eu fui um dos produtores do evento chamado Forró Bodó, que foi os primórdios do evento chamado Forró, como é que é? Sertão da Torre. Não sei se você lembra disso, era toda quinta-feira, rolava, e eu ajudava o Luizinho, que morava comigo, a fazer esse encontro. Então, pô, bombou o lugar lá, tipo, dava mais de mil pessoas às vezes na noite, sabe? Então, eu cresci muito com essas coisas, né? E eu sinto falta disso, porque o contato humano, né? A gente aprende muito com isso. No choro, assim, você vê o cara tocando, você tenta tirar a frase dele ali, o jeito que ele toca e tal, você tá respirando música, né? Aí no forró mesmo ali também, você tá ali naquele calor do humano ali, o pessoal dançando, você fica inspirado sacou, tocar com pressão ali, ritmar, velho, pra galera dançar mais, sabe? Você fica
Você entra naquela vibe ali da dança e você fica doidão igual eles, né? É uma coisa muito doida. Então eu sinto falta disso, sabe? Dessas interações mesmo. Que o público inspira a gente também a tocar e a compor. E aí quando a gente não tem esse contato com o público, aí acaba que fica mais complicado, né? Mas enfim, né? É isso que eu sinto mais falta. O contato desses tipos de música que nasceram do contato, né, popular. Pô, real. E o pior é que eu sinto que vai demorar pra gente poder ir num forró de novo. Ficar ali até 3 da manhã, dançando, até virar, né? Ah, eu lembrei que você falou uma vez que em outro lugar, outro estado, você ficou tocando e tal. Acho que aqui em Brasília não pode ficar até muito tarde. Mas aí você falou que você já ficou até 6 da manhã em outro lugar. Onde que você já tocou? Eu já toquei em São Paulo, já toquei no Rio de Janeiro, já toquei em Belo Horizonte, que foi esse lugar que eu te falei. Já toquei no Goiás, né, que é aqui pertinho. Já toquei em Santa Catarina, já toquei no Paraná e no Rio Grande do Sul. Acho que esses foram os lugares que eu já toquei, assim, não necessariamente profissionalmente, mas que eu já me apresentei, né? Já, assim, toquei lá em público. Então, o Belo Horizonte foi o lugar mais maravilhoso que eu já toquei, porque a cena de choro lá, além de ser maravilhosa, é muito boa, assim, no sentido de que sempre tem todo dia, pra você ter uma ideia, de segunda a segunda tem roda de choro lá em Belo Horizonte. E mais de uma roda, sabe? Então é uma cena muito pesada, assim, tipo, e o público adora, sabe? As pessoas vão lá pra ver choro, não vão pro rolê só pra beber cerveja. Eles vão lá porque gostam da música, sabe? E lotam os lugares lá, os bares lá todos lotam, porque as pessoas gostam de ouvir a música, sabe? Então isso foi uma das coisas que eu mais... Eu vivi meu sonho lá, sabe? Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero virar noite tocando choro, entendeu? O pessoal curtindo a música e é isso, sabe? Eu senti ali o que eu queria pra minha vida, né? Infelizmente eu me sinto preso aqui em Brasília porque, né, a cena aqui não é tão legal, né? Infelizmente tem muita coisa chata aqui, tem muita panelinha, tem muito tudo aqui, é uma bosta, né? Tem lei do silêncio, tem público frio, sabe? O público aqui é bem frio em comparação com os outros estados, né? Então, sei lá, eu mesmo assim, eu critico muito Brasília nesse sentido porque eu nunca tive o reconhecimento que eu tive em outros lugares, né? Sempre que eu toquei fora de Brasília, as pessoas me viam tocar, já me chamavam pra tocar num outro rolê, eu ia virando, tocando, e não tava nem aí, eu ia tocando um atrás do outro, assim, um lugar atrás do outro, sabe? Aqui em Brasília isso não acontece, né? Você acha que tem panelinha aqui em Brasília? Tipo, eu sinto que tem no meu meio, assim, na cena indie, mais bandas de rock. Mas no choro eu não tô muito ligada. Você acha mesmo que rola isso? Pô, eu acho que rola cabuloso, velho, rola muito. Tipo, você tem a panela da galera que é mais reconhecida, por exemplo, que aí seria tipo o Vitor Angelés, o Márcio Marinho, você tem os amigos deles, né? Que seria tipo o Pangaré do pandeiro ali, o Vinícius Viana do violão, essa galera, assim, eu não diria Nelsinho, porque eu acho que ele é uma pessoa bem aberta, mas assim, em geral eles, sabe, tipo, é meio difícil você tocar com eles, você conseguir alguma coisa. É uma coisa muito fechada, assim. Eu digo isso porque eu já toquei mais de um ano, assim, eu dava canja lá onde eles tinham uma roda, né, lá no mercado municipal, que hoje é o mercado do café, lá na Asa Sul, e, pô, tipo, a galera sempre me tirou de tempo, assim, sabe, tipo, nunca me chamaram pra tocar com eles, era sempre meio foda-se, assim, sabe. Eu não tô criticando eles porque, né, tipo, eles não são obrigados também a ficar me dando espaço, mas que existe uma panelinha ali, eu senti que existe, sabe, em todos os sentidos, assim, eu senti isso. E como eu nunca estudei no Clube do Choro, eu nunca estive inteirado ali nessa cena, assim, eu sempre fui meio que entrei por fora, né? Aí eu nunca tive muito espaço ali. Mas tem várias panelas, sabe? Você tem a panela... deixa eu ver. Essa é a principal, né? Mas você tem panela ali... Agora eu tô me fugindo aqui na cabeça algumas coisas. Você acha que na escola de música... Na escola de música tem panelinha também? Tipo... Eu sei que tem a galera da flauta, assim... É muito amiga. Não que seja uma panelinha, por exemplo. Mas eles são um grupinho legal.
Tipo assim, eles estão sempre no RU, estão sempre jantando juntos, sabe? Então, na escola de música, eu sempre senti muito mais um espaço aberto lá. Eu sempre gostei mais da escola de música, porque eu sempre vi músicos tocando independente do gênero, sabe? Tipo assim, eu vejo um cara do jazz tocando com um cara do choro, tocando com um cara do erudito, e a galera se interage ali. Pelo menos na minha época de escola de música era assim, e eu gostava, sabe, disso. Eu achava que era massa pra você crescer musicalmente, né? É claro que você vai crescendo, vai criando suas bandas e tudo, vai tocando com a galera, você vai criando, mesmo sem querer, os seus nichos, né? Mas eu acho que esse contato inicial com vários tipos de música é muito importante. E a escola de música propiciava isso. Eu acho legal isso mesmo. Mas no meio profissional, infelizmente, assim, acontece isso, velho. Muita chatice, a galera tem muito disso, assim, sabe? Não valoriza o trabalho do outro, assim, nem pra ouvir o trabalho do outro, sabe? Tipo, às vezes ouve, mas não curte de propósito, sabe? Só pra não sei, pra dizer que não é deles, tá ligado? Não é da onda da panela dele. E aí eu faço ao contrário, assim, sacou? Tipo, eu faço assim, velho, eu vou apoiar quem ninguém conhece mesmo, foda-se. Quem já é muito conhecido, tô cagando, sacou? Então eu sou do tipo que eu não curto mesmo, assim, a galera que é já muito hypada, porque não precisa, né? Eles já estão muito bem ali. Então eu vou ali, eu quero crescer com quem tá começando, quero fazer as pessoas crescerem, entendeu? Essa é a minha visão da arte como um todo, né? Da música. Que quando você cresce junto com os outros, a palavra já diz, né? Você cresce junto, entendeu? Então você tem muito mais possibilidade de estar dentro do movimento, você crescendo junto com os outros, em vez de você querer forçar a barra e entrar numa panelinha, sabe? Pô, interessante. Isso é na sociologia, né, da música. Esse é o fenômeno do underdog, do underground, na verdade. Que a galera famosa, geralmente a gente não gosta, né? A gente prefere o lado B, às vezes, né? Tem o lance também de que quando a pessoa vai ficando famosa, você vai deixando de gostar também. É assim engraçado isso. Isso eu não concordo, não. Isso aí eu já sou contra isso, sabe? Tipo, tem muito amigo meu que começou a fazer bastante sucesso em determinado momento, né, da vida, e eu super apoiei, assim, nunca... Ou pessoas que eu gostava antes, né, que antes de ser famoso, e aí foi ficando famoso, não deixei de gostar, não, assim. Eu sempre prezei pela qualidade da música da pessoa. Eu sou muito honesto comigo mesmo, entendeu? Então eu não vou curtir uma coisa que todo mundo tá curtindo só porque todo mundo curtiu, entendeu? Então, por exemplo, o trabalho dessa galera aqui de Brasília, o próprio Márcio Marinho e o Vitor Angelés, né? Eu, sinceramente, não gosto do som deles, entendeu? Tipo assim, eu não acho o som do bandolim 10 cordas legal, eu não acho o som do cavaco 6 cordas legal, entendeu? Eu respeito o trabalho deles, mas eu não vou curtir só por curtir, sabe? Eu curto se eu achar legal mesmo, se eu ouvir e achar massa, pô, aí eu curto com vontade, não interessa quem for. Mas eu não sou de curtir só porque os caras são uau, né? Tipo, são os músicos mais conhecidos de Brasília, olha só, a galera é virtuosa. Não, velho, eu achei pai a música, por que eu vou curtir, entendeu? É isso que eu penso. Pô, total, o lance mesmo é... Não tem que ficar se guiando pelo gosto, assim, maior. Não existe uma caixinha que a gente tem que preencher, né? A gente tem que só ouvir mesmo, e aí a gente sabe. O Márcio Marinho, você estava falando dele, o meu pai estava tendo aula com ele agora há pouco. Aí, o meu pai saiu da aula, né? Agora há pouco aí ele foi me mostrar um negócio, aí eu mostrei pra ele, olha, esse aqui é seu professor. Aí é uma foto do Márcio Marinho no Samba Urgente, só de sunga, assim, com o cavaquinho na mão, super doidão, velho. Não, bicho é loucão, velho. Isso aí é complicado. Pois é, eu acho massa algumas composições dele. Acho que eu curto o som dele. Eu não curto muito algumas outras pessoas que você falou, mas eu também, assim, não é que eu ouço tanto, assim. É só porque o choro não é o meu lugar, assim, de origem, de conforto. Não é a minha praiazinha. Mas eu acho massa, velho. Esse lance da panelinha... É triste, acho que em todo lugar é inevitável, a gente tem que aprender. E é muito legal essa sua posição de tentar crescer junto com a galera que tá começando.
Eu penso muito assim porque eu acho que eu tenho uma mentalidade que eu tô sempre começando, né? Deixa eu ver, 2020, eu tô há 5 anos estudando música e eu sempre tô há 5 anos começando, né? Tô sempre pensando, tô começando, sou iniciante. Então eu me misturo eu me misturo com a galera que tá começando também. Sem tentar nunca ter o nariz empinado, assim. Eu acho 5 anos, sinceramente falando, realmente começando, sabe? Pra mim, você Uhum. só com 10 anos de estudo, aí você pode dizer que não tá começando, porque eu estudo música já tem 13 anos, né? Eu comecei com 12. Então, tipo assim, eu sinto esse impacto na minha vida. Quando eu fiz 10 anos de estudo de música, ou seja, com 22 anos, né? Eu senti que eu já tinha uma outra relação com a música, uma outra visão, uma outra coisa. Mas claro que a gente tá sempre aprendendo, né? A gente tá sempre crescendo. Mas realmente, quando você tá nesses 10 primeiros anos, você é muito mais pesado o rolê, porque você realmente tá começando, né? Mas nada de errado nisso, assim. Isso é maravilhoso. Você saber que tá aprendendo e você abraçar essa ideia, assim, é uma coisa muito bonita, sabe? Na minha opinião. Então, é isso, né? Boa sorte realmente no seu estudo. Eu acho que você a música só tem a dar pra gente, sabe? A música é uma coisa muito generosa. Quanto mais a gente dá pra ela, a gente recebe, entendeu? É isso. Pois é. Na minha história, no caso, eu não vou me aprofundar, mas as coisas aconteceram muito rápidas pra mim, né? Tipo, eu comecei a estudar e aí, tipo, 2 anos que eu tinha começado a estudar numa escola particular, eu fiz a prova da habilidade específica e passei. Aí, tipo, do nada eu tava escolhendo fazer música e eu nem vi isso acontecer direito. Mas eu tenho uma música assim, não profissionalmente, tem mais tempo que eu estudo, mas profissionalmente, assim, estudo tradicional mesmo, 5 anos, certinho. 2020, né? Mas velho, esse lance de estar sempre começando, eu sempre lembro de uma coisa que eu li, eu acho que não é super interessante. Para você ser considerado um gênio em qualquer área da sua vida, assim, qualquer área de estudo você precisa contar, tipo, 10 mil horas de estudo intenso, assim, de concentração dessa área. Então eu imagino que 10 anos tem muito mais do que 10 mil horas, né? É isso, você precisa de uma quantidade muito grande, assim, de concentração pura mesmo. Não, tipo, 10 mil horas que você tá literalmente sentado estudando, mas 10 mil horas em que esse estudo foi muito bem aproveitado. Então, tipo, você estava no máximo do seu poder de concentração e aplicação pessoal. E aí você acumula 10 mil horas, e aí você pode começar a ser considerado um gênio. De acordo com esse estudo, é claro, tem várias outras formas de se considerar um gênio, e eu nem sei se esse é um termo muito saudável de a gente pensar, né? Mas é importante saber que não é de uma hora para outra que se constrói um profissional, né? Sim, sim. Essa questão do gênio, né, eu acho que não tem muito a ver com a questão das horas de estudo, porque uma pessoa genial, geralmente, ela tem uma área do cérebro muito acentuada, mas ao mesmo tempo ela tem alguma outra área do cérebro muito debilitada. Então, por exemplo, é muito comum autistas, né, serem gênios, porque tipo eles têm uma área do cérebro muito focada ali e outras áreas totalmente, sacou, não, não são tão desenvolvidas. Então, sinceramente, eu acho até ruim você ser gênio, porque tipo alguma coisa não vai ser boa, sacou, da sua cabeça, da sua vida, assim, né? Então, enfim, mas eles existem, né? Tipo assim, eu não acho que seja errado a gente se referir à genialidade, porque é um fato, assim, existem gênios, né? Pessoas que têm uma facilidade ali extrema para fazer um certo tipo de coisa, entendeu? Eu acho que isso faz parte da realidade. É uma minoria de pessoas, né? Mas existe. Agora, eu sinceramente não gostaria de ser gênio, não. Eu prefiro muito mais você ser uma pessoa, digamos assim, normal, mas que se esforçou muito, né? E você tem muito mais ali garra, muito mais vida no seu trabalho, na minha opinião, do que um gênio, sabe? Não tô dizendo que um gênio não tem que contribuir, os gênios também contribuem. Mas eu acho que a pessoa normal é mais verdadeira, entendeu? E aí, é isso, fica a fricção aí, né? Eu não acho que a gente tem que se sentir mal com gênios, não.
Tem gente que se sente mal, mas eu acho que é só uma pessoa como qualquer outra que nasceu de um jeito diferente, simples assim, sabe? É, é isso. Não tem muito não tem o que pensar sobre isso, na verdade. Quando você vai tentar se moldar como um grande estudioso da música, você não tem que ficar mesmo preocupado com essas definições, porque elas são desnecessárias. Você vai ser o que você é e é isso. É legal, não? Eu penso que gênio talvez não seja um termo muito saudável, justamente por causa disso, de se cobrar, né? Porque a gente tem que ficar atento para a saúde mental, entre outras coisas nesse meio. Não é legal usar esse termo gênio justamente por causa das pressões que se acumulam. Tem alguns problemas com alguns músicos. É comum músicos de orquestras muito famosos serem alcoólatras, essas coisas, né? Aí eu não gosto muito de ficar repetindo essa palavra, gênio, justamente para não ficar batendo nessa tecla da pressão dos músicos. Claro que é importante a dedicação e tal, mas eu acho que existe um limite entre a pressão, para você não ser tipo um Whiplash. Você já assistiu esse filme, Whiplash? Já vi. O Whiplash é muito engraçado esse filme. Pois é, tem um outro podcast que é lá do departamento, inclusive, que os professores do departamento falam muito mal desse filme, porque ele não foi feito por músicos, né? O diretor era músico, mas só que não é um olhar justamente do professor de música. Não é... Eu discordo disso, sabia? Eu discordo disso porque eu, na minha vida de músico, eu já vi muito professor, não tão escroto que nem aquele bicho lá, mas assim, próximo, sabe? Essa cobrança extrema existe muito dentro da música erudita, né? Principalmente da música erudita. E aquilo ali, pra mim, aquele professor lá, não me assustou muito não, porque eu já vi realmente acontecendo coisas naquele nível, sabe? É claro que eu acredito hoje que deve ser uma minoria, mas existe uma cultura dentro da música erudita de ser escroto com alunos, sabe? De você falar assim, se você não estudar 8 horas por dia, você vai ser um bosta e vai se fuder, sabe? É mais ou menos isso, assim. Então, que bom que os professores da UNB discordam do filme, mas assim, eu já vivi essas coisas, sabe? Tipo, já vi coisas acontecendo mesmo nesse sentido, igual do filme. Tô falando da minha experiência pessoal aqui, só pra situar, né? Eu acho que a visão deles, mais voltada para a didática musical, é de questionar o quanto o professor pode agir de forma a humilhar o aluno, né? Tipo, essas situações degradantes e humilhantes, o quanto elas são realmente necessárias para que o aluno aprenda do jeito que os professores, numa primeira intenção, querem. Porque os professores estão querendo que os alunos sejam os melhores, que eles sejam bons de verdade, entre aspas. Seja lá o que ser bom signifique. Cada um considera de um jeito. Mas aí, eu acho que o grande questionamento deles nesse podcast que eu ouvi, inclusive eu posso te mandar depois, é justamente quais são os limites, né? Tipo, será que você como professor, você pode tudo com os alunos? O que você acha? Eu acho que não, né? Tipo assim, você como professor, eu quando eu dou aula, eu penso o seguinte: o professor, ele é um facilitador, sacou? Ele vai abrir os caminhos para o aluno escolher qual caminho ele quer seguir. O aluno, ele tem que ser independente, entendeu? Então, assim, eu acho que o professor não deve chegar e obrigar o aluno a tocar uma peça lá porque é uma peça importante para o instrumento. Não. Eu acho que o professor, ele pode sugerir uma peça. Mas se o aluno não quiser, acho que isso não pode forçar. Porque o que faz você querer tocar é você gostar, né, mesmo, de estar tocando, tocar seu instrumento, daquela música que você está tocando. Então, o bom professor, ele cria um ambiente onde o aluno se sente inspirado a continuar estudando, sabe? Então, eu penso assim, não ser muleta do aluno, tipo assim, o aluno fica pra sempre. Porque ele tá precisando de aula, acho que é errado. O professor tem que dar as ferramentas para o aluno conseguir andar sozinho, sabe? Conseguir seguir o caminho dele. Esse é bom professor, na minha opinião.
E bom professor também é aquele que apoia o aluno no que ele quer fazer musicalmente. E é aquele que tipo assim, não deve ter uma conexão muito íntima com o aluno, porque eu já vi acontecer de professor ficar com raiva porque o aluno foi para outro professor, sacou? Eu acho que isso é errado, entendeu? Então, tem muito professor que é muito vaidoso, tipo assim, o meu aluno aqui, ele quer dizer que aquele aluno foi o aluno dele, entendeu? Então, eu acho meio pai, como se o aluno fosse o prêmio dele. Então, é isso, eu acho meio complicado. Então, essa é a minha visão do professor, sabe? Eu acho que o professor, ele é muito mais um cara que vai facilitar os caminhos. Eu concordo, eu concordo totalmente, assim. O professor como um meio, né? O professor não é o objetivo. Como você falou, né? Tocou muito no ego do professor, aí de repente não é muito legal. E é justamente isso que eu penso, que eu concordo no caso do Whiplash, no assunto do ego do professor. Mas isso já é viajando mesmo. Eu não gosto muito desse lance do ego de pessoas que são muito reconhecidas e que querem passar por cima dos outros, né? Eu acho que esse filme vai longe e explora esse tipo de contexto. Mas é como se a mensagem do filme fosse que nem... Estou repetindo as palavras do professor Alexei, né? É como se existisse uma gentrificação, mas eu quero falar mais no sentido de limpar a cena musical. Tipo, só toca nesse palco quem passou por esse tipo de humilhação. Então, existe esse lance de limpar todo mundo e só ficam aqui quem são os bons de verdade, entre aspas. Esse lance eu não gosto, essa ideia de limpar mesmo a cena para que os semideuses sejam louvados. Isso me dá um pouco de ranço, mas eu acredito muito no professor como meio, não como o objetivo. Não é o professor que deve ser, assim, ressaltado. Chega no final do recital, aí a turma do professor, do semestre, né? Aí a turma do professor tal vai se apresentar e no final a gente vai chupar o pinto desse professor porque ele é fodão, sei lá o quê. Eu não gosto muito disso. Mas eu tô fugindo do assunto de novo. E a gente tá aqui há 1 hora já e eu acabei de perceber que a gente foi muito longe no assunto. Pois é, mãe. O assunto rendeu bastante. Muito obrigada por participar, Nicolas. A conversa tá indo bem. Você já falou onde a gente te encontra nas redes sociais, né? Tem o seu @, tem o nome do seu canal do YouTube, que eu também vou botar na descrição do episódio. E esse episódio eu vou finalizar justamente com a sua música. Vou te mandar aí no WhatsApp minha música, você coloca. Beleza. Muito obrigada. Tem alguma mensagem, assim, algumas palavras finais que você queira deixar para as pessoas? Tipo, uma grande reflexão, algo que você queira passar para frente? Bom, deixa eu ver. Eu acho que é importante o apoio mútuo de um artista com o outro, sabe? Eu vi isso acontecendo lá em Belo Horizonte, que eu te comentei com você. A cena lá é muito boa, por quê? Porque os músicos são unidos, sabe? Os músicos do choro. Eles têm uma página no Instagram que chama como é que é? Se não me engano é Cena do Choro BH, uma coisa assim. Eu vou depois pesquisar de novo. E eles fizeram justamente para poder o quê? Juntar todo mundo numa coisa só e dizer que todo mundo é amigo, sabe? Então eu queria fazer esse apelo aí pra galera, deixar o ego de lado, apoiar quem você gosta, obviamente, né? Da música, tipo assim, pô, você curte a música da pessoa, apoia, divulga, sabe? Procure ouvir as pessoas da sua cidade, os músicos autorais, os músicos independentes. Porque essas pessoas também são trabalhadores, também precisam de comer e tudo mais, e as pessoas precisam do seu apoio, né? Porque músico grande, compositor já famoso, já estão cagando dinheiro já. Então por que você não ajuda o que eles estão precisando, sabe? Então essa é a minha mensagem final. Muito, muito importante. Realmente, então, essa mensagem é ótima. Eu assino embaixo. Então, muito obrigada, Nicolas. A gente está migrando aqui para o final do episódio. Eu queria muito fazer agradecimentos aos nossos ouvintes que dão apoio a todos os episódios e a cada
semana sempre demonstram seu carinho através das redes sociais e que sempre me escutam falando. Agradecer ao Hélio, que está editando esse episódio, que edita desde o começo. E muito obrigada ao nosso convidado, Nicolas. Muito obrigada, de verdade, pela sua participação, por ceder um pouquinho do seu tempo para contar a sua história e compartilhar várias reflexões. Esse episódio está muito longo, mas eu acredito que está muito interessante, na verdade. A gente deu um passeio por vários assuntos. Mas é isso, cara. Muito obrigada mesmo, mais uma vez, pela participação. Eu espero que todo mundo curta o seu trabalho, todo mundo tenha acesso ao seu álbum e que as pessoas se interessem pelas coisas que você está construindo, porque são coisas muito bem feitas, assim, que tem realmente a pegada que você escuta e você sabe que tá escutando um profissional, sabe? Eu não sei explicar como é, mas eu tenho meio que esse filtro, tipo um filtro do Instagram, só que nos ouvidos. Você escuta uma coisa e você sente que foi feito por uma pessoa artista profissional, sabe? Esse toque. Então eu espero que todo mundo tenha essa sensação ouvindo as suas coisas e que todo mundo possa crescer pessoalmente ouvindo as suas músicas. Eu sei que eu parei um bom tempo, assim, pra ouvir o seu álbum. Isso no ano passado, claro. Foi depois de um show no Pocket Sundays. Aí eu ouvi seu álbum quando cheguei em casa, eu fiquei pensando várias coisas. Aí me viraram algumas chavinhas na minha audição. Enfim, eu espero que todo mundo passe por isso. Porque realmente eu boto muita fé no seu álbum. Muito obrigada mais uma vez. É isso aí, tamo junto. Até mais. Até mais. Tá bom. Fugaz foi o sonho que agora se desfaz. Inocente me encontro nessa tal realidade. Verdade. Porque é a saudade que não se esvai. Conto que eu criei, na loucura cresceu, venceu. Pra quê? Chuva